A paz seja convosco. Amém. Ele está no meio de nós. Louvamos a Deus pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos na sua casa, louvando, adorando, bendizendo o nome do Senhor. É um grande privilégio para nós, como o Alice falou, nós estarmos aqui. E uma pequena repreensão ao Felipe, publicamente. Ele não é o irmão André, ele é o papaizinho querido, tá? Certo? Louvamos a Deus por mais esse tempo em que o Senhor nos permite que nós possamos estar juntos em união. Em nosso último encontro estivemos meditando sobre o tema temor de Deus. Um importante questionamento que devemos ter é: temo mais a Deus ou aos homens? A rejeição dos homens muitas vezes nos induz a pecar nesse sentido. Nós queremos ser aceitos, queremos fazer parte de um grupo, de um gueto, de um grupo de pessoas que pensam da mesma maneira, queremos ser aceitos. E às vezes, quando nós decidimos servir ao Senhor, eu não entendi o que ela foi fazer, ela fez uma flexão ali. Quando decidimos servir ao Senhor, nós nos colocamos muitas vezes numa posição contrária ao que os homens falam. A rejeição dos homens, ela é algo muitas vezes dolorida. Mas se nós optamos por nos submetermos à vontade dos homens, as consequências não são nada boas. Ao temermos mais a homens, não pense que podemos escapar do ódio que Jesus sentiu. Ou melhor, do ódio que sentiram por Jesus. Eles odiaram a Ele, e se você é filho, eles também não vão querer estar juntos de você. Como falei na semana passada, caso você esteja de bem com todo mundo, não esteja sendo rejeitado por ninguém, duas perguntas você tem que fazer. Será que eu estou próximo do meu mestre ou estou me distanciando dele? Será que eu sou um cristão genuíno ou apenas um cristão nominal? Jesus, ele é o nosso Salvador, mas também é o nosso Senhor. Uma coisa não se separa da outra. É como a leitura da palavra e a oração. Os discípulos de Cristo devem estar preparados para passar pelo que o Mestre passou. A palavra de hoje tem como título o chamado de Cristo, o chamado do Senhor. Um chamado a você não se envergonhar. Um chamado a você se render a Ele, como nós falamos nos hinos que nós cantamos. A palavra está em Mateus capítulo 10. Evangelho de Mateus capítulo 10. Versos 25 a 33. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versos 25 a 33, assim diz a palavra de Deus. Basta ao discípulo ser como seu mestre e o servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se diz ao ouvido, proclamai dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais.
Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra do Senhor. Amém? Senhor, te louvamos, adoramos e bendizemos pela tua palavra que nos alcança nesta noite. Quero clamar ao Senhor, pedindo que o teu Espírito Santo, o Espírito de entendimento, seja sobre as nossas vidas, que nós possamos ouvir a tua palavra, receber o teu ensinamento e aplicar-nos nas nossas vidas. Sobre a minha vida, peço, Pai querido, a tua bênção do Senhor, na capacitação de expor a tua palavra, sem que o meu coração influencie nada, mas que tudo provenha do teu amor e do teu coração. Oro em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Nós estamos meditando nesse Evangelho, capítulo 10 de Mateus. E Jesus, ele desde o início, ele chama os seus discípulos, ele dá autoridade para eles e os instrui. Vão. E ele fala que eles iriam para o meio de lobos, que seriam pessoas que iriam os atacar. Na semana passada nós meditamos na primeira parte do verso 24, no verso 24 e na parte primeira do verso 25. E nós falamos sobre esta questão do temor do Senhor. E aí no parte B do verso 25, ele vem tratando de um nome que é conhecido. Não é um nome corriqueiro, mas é um nome conhecido, e fala: se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos, ou as pessoas que seguem, as pessoas que estão juntos. Quem é esse Beelzebu? Beelzebu, ele é um nome que é cunhado das culturas pagãs, é um nome que tem como, lá no Egito, ele era o senhor das moscas. Então quando Moisés ele enfrenta o faraó e a praga das moscas, elas estão ali acometendo aquele país, ele está afrontando exatamente essa divindade chamada de Beelzebu. Em outros modos também se chamava ele do senhor do esterco, ou das fezes. Era uma coisa que tinha como objetivo insultar a figura desta pseudo-divindade. Desse modo, aqui Beelzebu ele faz referência a Satanás. Sabemos que Jesus ele é o dono da casa. Ele é o homem forte da casa. E ele está dizendo que se ele mesmo, o Messias, tão esperado, a segunda pessoa da Trindade, foi chamado de Satanás, nós devemos esperar ser chamados de nomes ainda piores. Então, quando você fala de alguma coisa de Cristo e você é rejeitado, entenda que não é nada mais do que o cumprimento da palavra. Eu falava com alguém, eu não lembro, algum de vocês, até uns 10 dias atrás mais ou menos, e a pessoa ela reclamava exatamente sobre essa condição, de que ela se colocava como um homem de Deus, fazia aquilo que o Senhor esperava, mas ele não era aceito, não era rejeitado, e eu falei: você está reclamando do quê? É exatamente o que Cristo quer que você seja. Não é algo que nos é agradável, isso é claro. Quando no início da igreja a gente tinha essa dificuldade, preparava uma palavra, às vezes vinha uma pessoa, 2, 3, 4, é algo que o coração nutre, é algo que o coração deseja ser aceito. Mas conforme você vai evoluindo e crescendo, você começa a entender que as coisas elas são muito mais superiores a uma aceitação humana temporal e sim uma aceitação divina. Quando você é servo de Deus, você tem que entender que para o mundo, você serve a um Senhor que é chamado de esterco, ou estrume, ou fezes. Para eles, para o mundo é exatamente isso. As pessoas olham e falam assim: eu não sou muito de ir para a igreja, eu não sou muito religioso. Na verdade, essas pessoas elas estão dizendo para você que elas não querem Deus. E você tem que entender que todo esse benefício que você tem é algo que é concedido pelo Senhor e não conseguido por você. Essa dificuldade devemos esperar se formos realmente fiéis a Cristo. E nós vemos isso lá em Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças. Bem-aventurado o humilde, bem-aventurado os que choram, bem-aventurado o pacificador, bem-aventurado quando em meu nome vocês forem perseguidos. Esse é o pensamento. Bem-aventurança não tem a ver com felicidade,
Bem-aventurança não tem que você, como essa alegria que foi proclamada aqui nos hinos, tem a ver com você cumprir um papel que você foi designado, fazer aquilo que realmente você tem que fazer. É algo que nós, como pais, temos que entender. Os nossos filhos, eles não estão no nosso controle, estão até um certo ponto, mas depois desse tempo, os filhos, eles tomam o caminho que eles desejam. E nós temos que esperar apenas que o Espírito Santo continue agindo na vida deles. Essa é a nossa ação, esse é o nosso pensamento, é o nosso agir. Por isso que o laço entre o homem e a mulher e o homem, ele é indissolúvel. E não é por causa do filho, ou por causa da filha, não, é por causa da minha esposa. E eu falava com a Rosângela, falando assim, Rosângela, eu estou aqui para cuidar de você. E a gente falava sobre algumas coisas, questões financeiras e tudo mais, e ela falava assim, poxa, mas você pensa, né, o que você pensa, né, do nosso futuro? E eu falava assim, não, eu penso que a gente tem que fazer tudo por mim, eu tenho que fazer tudo por você. Mas e os nossos filhos? Os nossos filhos não têm que tocar o barco deles. Eu não estou preocupado se a minha filha e o meu filho, eles vão precisar, não tenho que preocupar com isso. A nossa ideia é a gente estar criando eles até uma certa idade, para então eles tocarem o caminho deles. Quando nós pensamos dentro dos evangelhos, Jesus Cristo, ele traz-nos as instruções e nos comanda, vá. Se você vai ou não vai, se você quer ou não quer, é uma coisa que é um arbítrio seu. Então, não se lembra qual é o nome do querido aí, que o teu amigo aí? O Cristiano, ele é um fruto do chamado que o André recebeu e colocou para frente, mas ele poderia ter passado batido, poderia não ter olhado, e essas oportunidades, elas acontecem todos os dias nas nossas vidas, e nós temos que estar atentos a elas. Jesus não deixou aqueles homens sem consolo. Primeiro fala que eles iriam para lobos, e ele fala, portanto não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Então Jesus está falando que tudo que acontece, ele vai ser colocado às luzes. Quando nós olhamos as Escrituras Sagradas, a gente vê, por exemplo, o caso de homens que fizeram coisas erradas, e Jesus fala assim, Deus fala, olha, eu vou trazer isso à luz, todo mundo vai ver, não é algo que vai ficar escondido, isso vai ser visto. Conta-se uma história, de um homem lá na Europa, um homem brincalhão, ele chegou e escreveu 20 cartas idênticas, e mandou para os maiores comerciantes da cidade, e ele escreveu assim, tudo foi descoberto, fuja imediatamente. Depois, no outro dia, aqueles homens tinham saído da cidade. Todos nós temos coisas a esconder, todos nós temos coisas que apenas a nossa mente sabe, nem a nossa esposa ou o nosso cônjuge, nosso marido sabe. Estranho eu falar, né, o nosso marido, né, tá amarrado, né, entendeu? Nosso cônjuge, né, entendeu? A gente tem coisas no nosso coração que nós guardamos para nós mesmos. E muitas vezes nós nos assustamos quando nós olhamos no espelho e conseguimos contemplar o que passa na nossa mente e no nosso coração. Nós fazemos o melhor possível para encobrir os lados desagradáveis da nossa vida. Eu usei a seguinte expressão esses dias. Algumas pessoas, como cristãos, ou melhor, as pessoas que não são cristãs, elas tentam esconder aquilo que é de pior. Então, quando você começa um namoro, tudo é lindo e maravilhoso, todo mundo é amável, todo mundo é cheiroso, todo mundo escova o dente, tal. Mas quando casa, aí começa o problema. Mas nós temos uma característica específica dos cristãos, que os cristãos, em vez de esconderem o seu lado negro, muitas vezes eles querem esconder o seu lado claro, o lado branco, o lado limpo, o lado puro. As pessoas, elas acham como cristãos que elas não devem mostrar o melhor lado delas, porque se ela mostrar o lado delas, as pessoas, elas vão querer se afastar. Todos os nossos segredos serão descobertos diante de Deus no juízo final. Mas Jesus, ele foi além disso. Ele se refere à revelação completa dos planos, das tramas, das conspirações contra aqueles que são de Cristo e aqueles que servem ao Senhor. Pessoas, elas se levantam contra você. Pessoas se levantam contra o seu ministério. Porque as pessoas, elas se incomodam mesmo dentro da igreja, que as pessoas, elas floresçam, elas cresçam. Havia um
algumas pessoas que já não estão mais conosco na nossa igreja, e havia um rapaz que ele fazia mais ou menos a função do que o Alice fazia. E um dia eu peguei uma pessoa falando mal dele, com uma inveja brutal, não do Alice. Do Alice deve ter também. Tá? Brutal, porque ele falou assim, quem é esse cara? Porque ele queria fazer algo que ele não estava fazendo, sendo que aquela pessoa tinha um outro ministério, tinha outra coisa que fazia. Então, as pessoas elas têm inveja de nós, daquela que nós conquistamos, do nosso cônjuge, dos nossos filhos, dos nossos bens, do nosso ministério. Hoje eu via o Alice com muita alegria compartilhando lá os avanços dele dentro da quase concessionária dele. E eu digo, Alice, que você tem que cuidar com para quem você fala e o que você fala. Porque as pessoas elas não conseguem enxergar, muitas vezes, que aquilo que está sendo falado é uma glorificação ao Senhor do que Deus concedeu. E as pessoas não tem que não é mal olhado, não é macumba, não é arruda, não é nada disso. Mas tem a ver com a maledicência que nós geramos no nosso coração. Ou melhor, geramos no coração do outro. Então, muitas vezes, não é para todas as pessoas que você pode e deve falar em que você está bem no seu casamento, ou que você está bem no seu comércio, na sua própria profissão de fé. Nós temos que tomar muito cuidado em relação a essas coisas. Quando era jovem, Jonathan Edwards, no século XVIII, ele foi o homem que liderou o maior avivamento depois de Atos. Aquele homem, se você for ler a história dele, ele foi um homem que incendiou literalmente a espiritualidade da Europa daquela época. Os cultos, eles duravam horas. As pessoas, elas ministravam continuamente. Os bares, a gente canta a música, né, que os bares estão vazios, os campos de futebol estão vazios. É aquela época. Um homem de Deus, um homem que quando ele pregava, as pessoas elas se abraçavam nas colunas do templo com medo de o inferno se abrir e engolir por causa da palavra de tanta autoridade e poder que havia. E aquele homem, ele era pastor de uma pequena igreja. E ele falava das coisas de Deus. E um dia, um homem que não gostava dele começou a levantar mentiras sobre ele. E as pessoas perguntavam para ele, você não vai se defender? E ele respondeu, se eu me defender, a única coisa que eu vou ter é a justiça dos homens. Eu prefiro ficar de boca fechada e esperar a justiça de Deus. Aquele homem foi humilhado, aquele homem ele foi expulso da igreja. Depois de alguns anos, aquele homem que o difamou, ele foi pedir perdão em público, mas já havia sido feita uma grande destruição na vida daquele homem de Deus, dizendo que eu falei mal dele, porque eu não gostava do Jesus que ele pregava. O Jesus que nós pregamos na nossa igreja, e nós não somos melhores por isso. O Jesus que nós pregamos na nossa igreja é um Jesus crucificado. É um Jesus que padeceu. Ele é um Jesus que ele não está aqui para te dar casa, carro, trabalho, cônjuge. Ele não está aqui para isso. Ele está aqui para te colocar no caminho que nós cantamos. Um caminho que não tem volta, um caminho que é o caminho da salvação. Essas outras coisas materiais, se você se esforçar, você vai conseguir. Não gaste a sua energia toda em relação a coisas materiais. Mas entenda que este que é o mais importante, este caminho ele foi aberto pelo Senhor. Quando o boizinho e a vaquinha, eles vão andando pelo mato, eles vão atravessando pela primeira vez por espinhos, até que eles fazem caminho. Aquele caminhozinho ele foi criado para mim e para você, para que nós pudéssemos estar andando. Jesus estava dizendo aos seus apóstolos que eles não deveriam ter medo de quem falasse coisas más ao seu respeito. Tudo que estivesse encoberto seria revelado, tudo que estivesse oculto seria conhecido. A falsidade por trás das coisas contra os apóstolos seria revelada por Deus, e Deus seria aquele que os defenderia, e isso se estende a mim e se estende a você. Mateus 10, 27 e 28 diz: o que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que vos diz ao ouvido, proclamai-o nos eirados. Eirados seriam nos telhados, ou nas sacadas, nas varandas.
Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Será que Jesus está falando de homens? Será que ele está falando que a gente tem que tomar cuidado ao sair de noite, de não ser assaltado? Será que Jesus Cristo está falando de demônios? Algumas igrejas pregam que esses demônios eles têm esse tipo de autoridade e que eles podem, de uma maneira assim sorrateira, roubar a sua salvação. Será que Jesus Cristo está falando de enfermidades que assolam o nosso corpo? Será que ele está falando da pobreza, das dificuldades financeiras? A mensagem de Jesus aqui era simples. Temam a coisa certa. Nós temos que gastar as nossas energias naquilo que é realmente proveitoso. É como você na sua empresa. Quando você vai demandar um recurso que ele é escasso, como o recurso financeiro, em relação a uma coisa específica, você tem que mensurar se aquilo vai te dar o retorno esperado ou não. É por isso que um bom controle de estoque, que está me devendo, tá? Um bom controle de estoque vai fazer com que você mensure se você está vendo que o material ele sai com mais facilidade ou menos facilidade. E então você vai pegar aquele recurso financeiro, você vai colocar exatamente no ponto onde ele vai ser multiplicado. E é isso que Jesus está falando. Era natural que os apóstolos tivessem medo dos fariseus e de outros que eram hostis a Jesus e a eles. É claro que eles tinham que ter um tipo de medo e temor. Eles viram aquele que era o homem que andava sobre as águas, aquele homem que fazia parar tempestades, aquele que multiplicou milhares de pessoas, ser morto na cruz do Calvário. E aqueles homens olham para os apóstolos e falam: se vocês continuarem pregando o evangelho, vocês vão sofrer coisas piores. Quando Elias recebeu essa mensagem de Jezabel, depois de confrontar mais de 1000 profetas do maligno, do cão, ele foi para a caverna temeroso. Nós somos seres humanos e nós tememos. Conta uma história que havia um homem chamado Alexander. Ele era um revolucionário na União Soviética. Ele passou anos aprisionado. Naquela época, na União Soviética, o evangelho ele era proibido. As pessoas elas não poderiam ter Bíblias. Após ser finalmente liberto, perguntaram-lhe como ele foi capaz de suportar o tormento e a tortura no cativeiro. E ele disse: naquela situação eu sabia que era indefeso contra a tortura do meu corpo, mas me lembrava constantemente de que os soviéticos e nenhuma outra pessoa tinha qualquer instrumento de dor forte o suficiente para penetrar na minha mente, na minha alma. Deste modo, eu concentrava-me no bem-estar da minha alma e não do meu corpo. E essa é uma lição prática para todos os cristãos que enfrentam perseguição de qualquer sorte ou espécie. Ninguém pode tocar no seu coração e na sua fé. Se você porventura for preso, se porventura você passar por um tipo de perseguição, entenda que as pessoas elas vão até um limite, mas elas não podem alcançar apenas aquela que é a palavra, que ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, é capaz de chegar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e capaz de discernir os propósitos do nosso coração. Homens não são capazes de fazer isso. O pior que eles poderiam fazer era matar os apóstolos fisicamente. Eles não poderiam tocar na sua alma. Será que Jesus Cristo está falando de quem? Quando ele fala para a gente não temer as pessoas de uma forma geral, mas temer aqueles que podem matar, fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Volto a perguntar: será que são homens? Será que são demônios? O único capaz de lançar a sua alma, o seu corpo no inferno é Deus. É Ele que você tem que temer. Quando você é desobediente, você está mostrando que você não tem temor a Ele. Quando você deixa de instruir o teu filho, a tua filha sobre a palavra de Deus, você está gerando no coração dele uma ira contra o Senhor. E o Senhor alerta: cuidado, porque Deus ele é um ser irado. Ele é um Deus irado. Deveríamos ter uma reverência saudável em relação ao poder de Deus, mas hoje em dia a gente não vê temor ao poder do Senhor. A gente vê pessoas rasgando as Bíblias, a gente
ver as pessoas tripudiando com elementos que são símbolos cristãos, fazendo toda sorte de estripulias, de bagunças, de toda tipo de sorte de coisas. Nossa, é um carro igualzinho do André ali. Tá o teu aí, né? O teu passou aí, tá lá ainda, né? Tá, é porque saiu igualzinho ali. Opa. Quando nós olhamos o mundo ocidental em que vivemos, não há temor. Talvez você não tenha temor suficiente do Senhor nas suas ações, nas suas atitudes. Conforme eu falei de manhã, às vezes eu me pego em algumas decisões, em algumas coisas que eu revelo a minha falta de temor ao Senhor. Não há um senso sagrado de respeito e reverência perante o nosso Criador. Salmo 111. Salmo 111, verso 10, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. E o que nós temos demonstrado é que nós não somos sábios. Quando você demonstra tua carne, ela é mais forte que o teu espírito, você está dizendo que você não é sábio. E é interessante que se você identifica na sua vida que você não tem sabedoria, a palavra de Deus diz que peça a Deus sabedoria, porque Ele te concede. Nós precisamos de sabedoria, porque através da sabedoria nós vamos temer ao Senhor. Temer não é ter medo, temer é outra coisa. Precisamos ter um temor saudável de Deus e não dos homens. Verso 29 a 31 diz assim: não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra, sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos da cabeça serão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Depois de afirmar que os apóstolos, nós que estamos aqui nessa noite, deveríamos temer a Deus, Jesus diz exatamente o contrário: não temais. E aí parece que é uma contradição, mas não é. Deus supervisiona a vida e a morte do pardal, que praticamente não tem valor do ponto de vista humano. Você pode dar valor para um tucano, você pode dar valor para até uma pomba, mas um pardal, você olha e fala assim: que valor tem esse pardal? É interessante esses detalhes que o Senhor coloca. Ele faz essa comparação exatamente para você entender que você vale muito mais do que um pardal. E Ele supervisiona a vida das pessoas como Ele supervisiona a vida dos pardais, com o mesmo cuidado. Ele não permite que falte alimento. Ele promete para a gente que não vai ter alimento, e para o pardal também não falta alimento. Ele promete para nós o vestuário, Ele promete a nós a moradia, as necessidades básicas, e o pardal também tem essas mesmas coisas. Este mesmo Deus, onisciente e onipotente, Ele conhece o número dos fios da cabeça, dos cabelos da nossa cabeça, mesmo que os nossos fios são poucos, ou eles são ralos, entendeu? Não são todos que têm o benefício que tem, por exemplo, o Felipe, que ele pode jogar o topete dele para cima e para baixo. Então a gente fica aqui numa posição aqui única aqui, né, Nicolas? A gente fica quietinho aqui, mas está tudo certo, entendeu? Mesmo os fiozinhos que nós temos, está tudo certo também. Esse mesmo Deus onisciente conhece o número de fios de cabelo da nossa cabeça, e um ser humano é muito mais valioso do que um pardal. Jesus está dizendo que por Deus valorizar os apóstolos, aqueles homens por quem Ele, o próprio Jesus, morreu, a ponto de entregar a sua própria família a Ele, eles não precisavam ter medo, pois Ele, embora tivesse poder para lançar-nos no inferno, eles tinham o amor muito mais do que o ódio, muito mais do que a ira. 1 João capítulo 4, verso 18. Primeira João capítulo 4, verso 18. Eu acho que eu estou em 1 Pedro. Só um minuto. 1 João 4, capítulo 4, verso 18. 17. 16.
1 João 4,16 diz assim: nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós mesmos somos neste mundo. Então, por que Deus, Jesus Cristo, fala para a gente temer e agora Ele fala para não temer? Ele fala para temer, todas as pessoas elas têm que temer, mas sobre nós está o amor de Deus. E esse amor de Deus, Ele tem que nos lançar fora todo medo. Nós temos que manter esse saudável, que é a questão do cuidado, de você ser zeloso em relação às Escrituras Sagradas no cumprimento da sua vida, mas não temos que temer perdermos a salvação, que é o grande trunfo, a grande vantagem. Se nossa vida está em Cristo, nós cantamos isso, nós não precisamos temer o Deus soberano. Salmos 91, abre aí por gentileza. Um salmo conhecido, um salmo que em muitas casas está aberto, o material, esse livro aberto, exatamente como se fosse uma proteção. Quero que você acompanhe comigo, se você quiser ler, porque essa palavra tem a ver com esse salmo, que diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Esse Salmo 91, ele vem falando exatamente dessas pessoas que devem temer ao Senhor, mas não devem temer no sentido de perder a salvação. E aí ele finaliza com 2 versículos, que ele é um versículo que tem que nos trazer alegria, e para aqueles que não são do Senhor deveria trazer medo. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Para aqueles que são filhos é uma notícia maravilhosa. Imagina você nos céus, imagine os livros sendo abertos, o julgamento está pronto para começar, e você está ali em pé diante de Deus com medo natural. Tudo que você faz em segredo está prestes a ser revelado, e o seu registro certamente condenará, e de repente Jesus olha e fala: Esther, você é minha. Você consegue imaginar isso? Meu olho até lacrimeja desse pensamento, de você estar naquela expectativa, e Deus fala assim: você é meu. Ninguém, nenhuma lei, nenhuma palavra, nada do que aconteceu pode quebrar aquela palavra de que Jesus falou: você é meu. Você consegue imaginar Cristo confessando você diante do Pai? Foi isso que Ele prometeu fazer por aqueles que o confessarem diante dos homens. E eu fico imaginando, apesar do medo, apesar da expectativa, com certeza naquele momento é revelado as coisas que você fez, você começa a pensar: como eu posso adentrar diante do Altíssimo? Nós vimos Isaías hoje pela manhã: ai de mim, habito num povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. Mas isso é uma notícia boa para os filhos, porque tem a notícia também para aqueles que não são filhos. Verso 33: mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai. Também imagine você diante do Senhor, esperando naquela expectativa. A Esther acabou de ser chamada, aprovada, e aí Deus olha para um de vocês ou comigo e fala: seria fácil, Vânia, repreender a minha palavra, mas se a palavra for do Senhor, naquele momento ninguém vai conseguir repreender o Senhor.
Você talvez queira apresentar 1000 justificativas, mas não há justificativa, porque Ele é o reto juiz. É por isso que nós temos que tomar um cuidado enorme, porque nós temos a oportunidade de confessar Jesus Cristo nas nossas vidas. Então o Cristiano está aqui conosco, porque o André decidiu confessar Jesus Cristo para ele. E você também tem essas oportunidades. O meu objetivo não é que a igreja cresça, ficar 50 pessoas, 100 pessoas, não é essa a ideia. A ideia é que o reino de Deus ele prospere, e você pode fazer isso onde você estiver. Aqueles que ficarem constrangidos, aqueles que se envergonharem de Cristo a ponto de não reconhecer diante dos homens, descobrirão que Ele se envergonhará deles diante do Pai. Que lição para os apóstolos. Um que escapou disso, Mateus. Se Jesus não tivesse ido até ele e perguntasse 3 vezes, tu me amas? Talvez ele estivesse na fila dos condenados com Judas, porque ele não testemunhou o nome de Pedro, perdão. Ele estaria junto com Judas na fila, porque ele não testemunhou diante daquelas pessoas que estavam em volta da fogueira. Você é amigo do Nazareno? Você é uma pessoa que andava com ele? E a palavra ela é light, mas na última inquirição que fizeram para ele, ele xingou Jesus. Ele amaldiçoou Jesus. E é aquela clássica cena de Jesus passando, olhando Pedro nos olhos, enquanto ele blasfemava do Senhor. E a única solução para ele foi Jesus Cristo entrar no coração dele, naquela praia, com aqueles peixinhos lá, e constrangendo ele. Jesus disse que o mundo iria odiá-lo, que também esse mundo iria nos odiar, também iria nos perseguir e até nos matar. Ainda hoje, essa realidade não é verdade no Brasil, mas pode ser. Eles poderiam suportar tudo, sabendo que Cristo os confessaria diante do Pai. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui para o futuro, mas nós sabemos que nós temos o nosso depósito guardado nos pés do Senhor até o dia do juízo. Nós também temos essa promessa, e diante de qualquer dificuldade que você passa, qualquer situação, tenha consolo nessa promessa do Senhor. Amém, meus queridos? Senhor, te louvamos, adoramos e bendizemos pela tua graça, pelo teu amor e teu cuidado. Agradecemos porque o Senhor morreu por nós, porque o Senhor gera em nós um temor santo, mas afasta de nós todo medo. Que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, confessar o seu nome diante de homens e não temer o que eles podem fazer conosco, porque os nossos pés estão firmados na rocha, que são as promessas de Cristo. Em nome de Jesus, amém. Graça ao nosso bom, querido e amado Deus.